Olá, estamos de volta. E agora vamos conversar sobre mais um termo integrante. Falaremos sobre o agente da passiva. Será uma aula bem curtinha, porque esse tópico volta em vozes verbais. Mas agora eu quero você focando diretamente nesse termo agente da passiva. Professora, onde nós estamos? Nós estamos avançando de forma assim brilhante. 4,5, meu aluno, estamos caminhando, estamos acreditando que vamos conseguir fechar esse edital o mais rápido possível, porque vocês precisam de todos esses conteúdos. E aí, a mensagem que eu trago agora é a seguinte: trabalhe duro e em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça o barulho. Maravilhosa essa mensagem, você não acha? Trabalhe duro e em silêncio. Você já ouviu que o silêncio é o grande protagonista da vitória? Deixe que o seu sucesso faça um barulho. Quando estamos dormindo, o sol já apareceu e não precisa estar lá para saber que ele está iluminando o planeta. Em outras palavras, se esse projeto é muito importante para você, é só você que tem de saber de todos os passos. Quando nós compartilhamos projetos dessa dimensão com muitas pessoas, nós gastamos uma energia surreal, porque algumas pessoas entendem a sua jornada, outras pessoas não vão entender. Haverá pessoas colocando fé em você, mas haverá algumas retirando todo o seu empoderamento, retirando sua possibilidade de vitória, enfraquecendo sua confiança. Então, trabalhe em silêncio. Se esse projeto é de verdade, se esse projeto é real, se esse projeto bate no seu coração como algo tangível, alguma coisa que realmente fará toda a diferença na sua existência, cuide dele. Às vezes, cuidar de um sonho é não compartilhar esse sonho. Quando o sonho se realizar, aí você grite para o mundo. O mundo vai perceber que esse sonho não aconteceu do dia para a noite, que ele só aconteceu porque você se doou, você se dedicou e você fez acontecer. E é com esse pensamento que eu quero mais uma vez pedir para você se inscrever no canal, dar like se esse projeto fizer sentido, se ele estiver realmente sendo útil, porque eu só quero levar essa informação adiante se essa informação de fato for importante. Se você concorda comigo que esse projeto ele existe para ajudar pessoas, contribua. Faça com que eu consiga alcançar mais pessoas. Você também vai estar me ajudando. E aí é uma corrente do bem. Então, se você vê sentido nisso, dá um like agora, se inscreva no canal. Legal? Então vamos começar o nosso bate-papo. Hoje é sobre agente da passiva. Estamos sim, nós estamos aí, olha, fechando mais tópicos. Um já foi, o 2 já foi, o 3 também. Meus alunos, daqui a pouquinho vamos dar tchau para o 4. O 4 daqui a pouquinho foi. Agente da passiva chegou e o que temos para memorizarmos? Vamos memorizar, sim, ok? Primeira memória é termo integrante. Segunda memória, eu só estudo agente da passiva dentro de uma estrutura especial chamada voz passiva. Legal? Voz passiva. Uai, Cláudia, essa aula já aconteceu? Não. É a seguinte: logo depois dessa vai acontecer tipologia de vozes, tipos de vozes, ok? Mas no momento a aula é bem tranquilinha, vamos conhecer esse carinha chamado agente da passiva. Esse agente da passiva, ele traz uma característica que também merece memorização. Ele é sempre preposicionado. Professora, existe agente da passiva sem preposição? Não, não há. E mais, só duas preposições podem inaugurar um agente da passiva. Ou a preposição por ou a preposição de. Professora, existe agente da passiva com a preposição com? Não. Com a preposição a? Não. Pare. Só há agente da passiva com a preposição por ou com a preposição de. Mas não podemos esquecer da aula de preposição. As preposições sofrem contrações. Por exemplo,
A preposição por, quando contraída com a, vira pela. Por mais ó, pelo. Por mais as, pelas. Por mais os, pelos. Não podemos esquecer. Da mesma forma, a preposição de. De mais a, dá. De mais ó, do. De mais as, das. De mais os, dois. O que eu acabei de apresentar, todas as possibilidades para se inaugurar um agente da passiva. Não há nada além do que eu compartilhei. Feito? Ok, Cláudio, já sei que o agente da passiva só surge em voz passiva. Já sei que o agente da passiva obrigatoriamente será preposicionado por uma dessas preposições, o por ou de, e mais. Vocês agora vão anotar que o agente da passiva recebe o nome de agente não por acaso. Ele vai praticar a ação. Mas, Cláudia, quem pratica a ação não é o sujeito? Calma, eu estou numa voz passiva e aqui quem pratica é o agente, porque o sujeito vai sofrer. E aí, vamos continuar. Busquem conceitos entendidos. Agente da passiva é um termo da oração que pratica a ação expressa pelo verbo, porém, só na voz passiva. Na voz passiva analítica. Até aqui, reinando a paz? O agente da passiva sempre vem introduzido pela preposição por combinada com os artigos definidos, os, as, o e a. Além disso, o agente da passiva também pode ser introduzido pela preposição de. O que eu quero que você entenda que no comum, a preposição que inaugura um agente da passiva, coloquemos aí 90% é a preposição por, mas há casos também da preposição de, ok? Vamos para os exemplos para que tudo isso fique bem entendido. Primeiro exemplo, o elogio foi feito pela diretora Maria. Você entendeu? A pergunta é, quem praticou a ação? O elogio ou a diretora Maria? A diretora Maria. Então, é um agente. Uai, professora Cláudia, por que não é sujeito? Porque sujeito é termo oracional nunca preposicionado. Desta forma, você nunca mais vai confundir sujeito com agente da passiva. Simples assim. Eu sei que essas confusões são naturais. O aluno pensa, sujeito é quem pratica, agente da passiva também? Vou errar, professora. Não vai. Deixe isso lá no passado. O sujeito é termo oracional nunca preposicionado. E o agente da passiva é termo oracional sempre preposicionado. O elogio foi feito pela diretora Maria. Pela diretora Maria é o agente da passiva que pratica a ação verbal sobre o sujeito paciente. O sujeito paciente aqui é o elogio. Ele que sofreu, ele que recebeu esse efeito dado pela diretora. O elogio foi feito. Ela que fez, não foi o elogio que fez. Mais um exemplo para você ter tempo para processar o que eu já contribuí. Dalva é amada por muitos. Perceba que quem é amada é Dalva. Já sei que é o meu sujeito. Mas é a Dalva que está amando ou ela está sendo amada? Professora, ela está sendo amada, então ela é sujeito paciente. Até aqui foi? Mas Dalva é amada por muitos. Você já entendeu, meu aluno, que esse por muitos é o meu agente da passiva? Primeiro, pratica a ação verbal sobre um sujeito paciente. Esse por muitos é que está amando a Dalva. Segunda característica, é preposicionado? Você percebeu a preposição por? Neste momento, a preposição por está purinha, sem contração, que vale também. Último exemplo. Essa situação já era conhecida de todos. Então, todos conheciam essa situação. Todos é que estão, esse primeiro momento, todos, esse pacote é que está praticando a ação de conhecer. Então, conhecer essa situação. Em outras palavras, foque no agente da passiva. Você sairá desta aula dominando o agente da passiva em função e característica, porque eu vou precisar deste termo para ensinar vozes verbais. Então, professora,
O que eu preciso decorar, que agente da passiva é um termo integrante, que aparecerá sempre preposicionado, só valem duas preposições, o por e o de e as contrações, mas principalmente que o agente da passiva, ele pratica uma ação verbal sobre um sujeito que será sempre paciente. Ok? Professora, vai ficar mais fácil? Com toda certeza ficará mais fácil. E desta vez, eu quero que você pense por que a professora explicou agente da passiva antes de vozes verbais. Porque agente da passiva é o termo oracional, é o verdadeiro termo oracional. Mas qual é o ambiente? Onde eu vou encontrar esse carinha? Onde eu vou encontrar esse tal agente da passiva? Aí é a nossa próxima aula. É um termo oracional que só vai morar em um determinado castelo, em um determinado lugar. E é para lá que nós vamos agora, lógico, depois da reflexão com essa mensagem poderosa que eu inaugurei nosso bate-papo. Trabalhe duro e em silêncio. Deixe que seu sucesso faça o barulho. No momento, eu só quero estudar, dar o meu melhor e depois assinar minha posse. E é para isso que nós estamos aqui. Sonhar e realizar. Toda realização é, sim, filha legítima do sonho. Até nosso próximo encontro. Fui!